Bom dia a toda a imprensa. Como que vocês vão organizar, Strauss? Já brifou? Já fiz uma breve briefing aqui de como vai ser, o senhor fazendo uma breve apresentação, a gente abre para as perguntas, a ideia é esgotar as perguntas e hoje todas as perguntas, respostas... Todas fazemos todas aqui para dar tempo de todo mundo que quiser perguntar qualquer coisa, melhor do que aquele quebra-queixo ali, né? Então vamos lá, primeiro eu gostaria de agradecer a presença da imprensa, um momento de esclarecimento, um papel fundamental da imprensa nos momentos em que há uma apreensão generalizada no mundo, e não seria diferente que a imprensa brasileira também divulgasse as notícias mundo afora sobre a situação do novo coronavírus. E a cada novidade em relação a esse tema, nós trabalhamos muito com boletins epidemiológicos, com notas à imprensa. Nós estaremos abertos, divulgando todos os passos sobre o assunto, de forma que a população possa acompanhar o cenário brasileiro nesse contexto dessa doença. Hoje nós vamos abordar alguns temas sobre o que tem mais recente. Nós estamos, ontem a Organização Mundial de Saúde, que até então tratava o assunto restrito à província de Wuhan, ela passa a tratar já a China como um todo. Então muda a orientação que nós tínhamos da própria Organização Mundial de Saúde, onde nós considerávamos casos suspeitos aqueles procedentes daquela cidade onde estava o epicentro da situação. Então agora a gente passa a tratar todo e qualquer eventual caso suspeito, aqueles procedentes da China. Um caso suspeito que nós temos hoje em investigação, que é um caso de coronavírus, que está em Minas Gerais. Nós analisamos mais de 7 mil rumores. Isso pode não ser. Desses 7.063 rumores, 127 deles exigiram a verificação se eles estavam dentro de padrão, e nós temos hoje o caso suspeito de uma paciente que viajou para a cidade de Wuhan, né, até 24 de janeiro de 2020. É um caso importado, ou seja, uma pessoa que veio desse local. Ela apresentou sintomas compatíveis com o protocolo da suspeita. O estado geral dessa paciente é bom, ela encontra estável, ela não tem nenhuma complicação. Não há evidência ainda que o vírus esteja de qualquer maneira circulando, que é um caso importado. Ela está em isolamento e os 14 contatos mais próximos estão sendo acompanhados. O nome dessa paciente, por motivos óbvios, ele não deve ser divulgado, nós não faremos divulgação de pessoas, respeito até a sua privacidade e a dos seus familiares. É bom deixar claro que o Brasil já tem total capacidade de identificar geneticamente o vírus. O mais importante em qualquer situação, não é preciso esperar resultados, porque a identificação do vírus ela nos presta muito mais para saber se há circulação do que propriamente dito para fechar diagnóstico. Nesta fase agora, a gente faz dos casos suspeitos muito mais pensando se o vírus tem circulação, e se tem circulação, se eventualmente essa circulação é sustentada. O tratamento ele segue o protocolo para síndrome aguda respiratória. O nosso sistema de saúde já lidou com a SARS, já lidou com H1N1, já lidamos com outra em 2014. Não é um sistema que está sendo preparado agora. Nós temos os planos de contingência. O que nós vamos fazer é atualizar, colocar eles todos nos seus devidos patamares, já que todo o protocolo já é definido e já é de conhecimento de todas as equipes dos estados e municípios. Mas nós vamos chamar na próxima semana a reunião com os secretários estaduais, os secretários de capitais, para que cada um tire suas dúvidas. Nós vamos fazer como se fosse uma tripartite que a gente faz todos os meses. Nós vamos fazer uma tripartite praticamente com uma pauta voltada para que cada estado
reafirme, refaça, veja os seus planos todos de protocolo, como que nós vamos fazer as coletas, para qual laboratório vai, qual o plano de tratamento e quais seriam as eventuais necessidades dos estados e municípios para fazerem um enfrentamento nos cenários que nós temos. Essa orientação da Organização Mundial de Saúde, ela pode mudar. Nós temos agora que monitorar, nós temos hoje um centro que monitora em caráter permanente, que é um comitê de orientações para emergência, que fica na vigilância em saúde, coordenada pelo secretário Wanderson, que ela fica em período integral monitorando e tem uma cadeia de comando muito clara e muito bem organizada, onde participam outras esferas de governo. Nós estamos também recomendando que viagens à China sejam feitas em caso de necessidade, que se evite viagens do ponto de vista turístico, de conhecimento. Vamos aguardar um melhor momento. O Ministério da Saúde desaconselha qualquer viagem nesse momento para aquele país. O novo patamar estabelecido para essa doença ontem elevou o nosso grau de preparo para o coronavírus. É um quadro que ainda existem muitas perguntas que não têm respostas claras ainda e objetivas, que é o tempo de transmissão, o tempo de incubação parece que já está melhor determinado, a sustentabilidade, o potencial de letalidade, se ele é um vírus mais de trato superior, se ele é de trato inferior respiratório, comportamento dele em determinadas situações, em gestantes, em crianças, em meia-idade, em comorbidades. Essas perguntas nós estamos em contato permanente. Hoje nós teremos a conferência com a Organização Mundial de Saúde, que é feita também aqui no âmbito do Ministério da Saúde, e quaisquer boletins sobre quaisquer informações que sejam sempre técnicas, sempre científicas, nós faremos aqui as nossas ponderações. Esse momento é um momento de tranquilizar a população brasileira. Nós não temos hoje nenhum caso sustentado, circulação dentro do Brasil. Os pacientes que tinham alguma característica para investigação, os dois eram rinovírus, que é um vírus típico do resfriado, por isso foram descartados. E só temos essa que deve aguardar a confirmação pela metagenômica, que é a maneira como a qual nós fazemos a confirmação ou não desse caso. Então está aqui comigo o secretário executivo Gabardo, que eu agradeço eu estava na semana passada fora do país, eu estava na Suíça, e o secretário Wanderson e o Marcelo, que é o coordenador geral de portos e aeroportos da Anvisa. Então, estamos abertos para quaisquer questões que vocês queiram perguntar. Eu só vou pedir para todo mundo que fizer as perguntas falar o seu nome e o veículo que representa. Oi, bom dia. Gabriel Mendonça, site O Noticiarista. Nós estamos próximos de uma época festiva, a época do Carnaval, em que muitos turistas de vários países do mundo vêm para o Brasil, o que pode aumentar o risco de propagação do coronavírus. Como é que está sendo feito o preparo para essa época? Informações em portos, em aeroportos. Lembrar que o ano passado, por exemplo, nós tivemos vários navios com pessoas com sarampo. Nós entramos o ano passado em quase 9 navios para vacinar quase toda a tripulação que estava a bordo. Nós não sabemos ainda, a maior parte desses turistas que vêm ao Brasil são mais do Ocidente, são mais europeus, são mais da América Central, da América do Norte, não tem tanto o apelo para o turista asiático. Mas de qualquer maneira, os portos e aeroportos trabalharão principalmente nos cruzeiros, nos aviões, mas nós não temos nenhuma recomendação específica de comportamento, enfim, a não ser aquelas clássicas que nós utilizamos sempre em relação a toda e qualquer situação do dia a dia. Lavar as mãos, evitar
compartilhamento de objetos, copos, talheres, para que a gente possa ter um risco menor. Mas nada específico sobre o carnaval. Cobrir a boca, tossir, espirrar. Oi, Matheus Vargas, do Estadão. Só queria, se possível, o senhor comentou que cerca de 7 mil rumores foram analisados, 120 e poucos foram investigados mais a fundo, e hoje só uma pessoa que está sob suspeita, né? Sob suspeita. Ok, se pudesse passar esses números certinhos que o senhor comentou. Esses são os números que, dentro desse sistema que a gente tem, Matheus, a gente tem um sistema aqui que é o nosso chamado radar, que ele capta palavras, ele capta rumores. Por exemplo, o Brasil questionou, antes da OMS declarar, o Brasil já tinha questionado rumores sobre o coronavírus anterior a isso. A nossa vigilância em saúde no Brasil, ela é considerada de um padrão bom, por conta dessa própria característica do SUS, de ter uma capilaridade municipal, a gente tem presença intra-hospitalar, tem respostas rápidas, enfim. Então, qualquer rumor nesse momento que eles passaram, é que todos os rumores, tem um caso de gripe aqui, eu acho que ela entrou em contato lá, todos eles foram avaliados, mesmo os menores rumores. Então, eles captaram quase 7.020 rumores. Desses 7.020 rumores, o que era fato que eles acharam que era digno de qualquer avaliação, 127, e desses 27 nós temos hoje uma pessoa em monitoramento, enfim, de investigação. E pessoas que tiveram contato com essa paciente, elas estão sendo monitoradas? Sim. Tem ideia de quantas pessoas que estão sendo monitoradas? Num primeiro momento que a gente faz é o círculo 1, que a gente chama. Então ela tem 14. Mas se nós tivermos, por exemplo, nós já temos contato com a própria Anvisa, vamos supor que esse caso confirme, aí tem que ver o avião, tem que ver a cadeira onde está sentada, tem que ver os contactantes, tem que ver o trajeto, mas nesse momento, aqueles que estão em que não há nenhuma pessoa do seu núcleo mais próximo que tenha qualquer tipo de sintomatologia. Última pergunta. O presidente Jair Bolsonaro, agora cedo no Alvorada, ele comentou que espera que os dados da China sejam reais, sejam verdadeiros, e falou que a China faz parte de um país, de um hall de países que são muito fechados no tocante à informação. O Ministério da Saúde considera que as informações da China são reais ou que podem não ser verdadeiras? Não cabe ao Ministério da Saúde, eu não sei. Parece que vocês acompanharam melhor, teve um prefeito da cidade que fez uma declaração, até via imprensa, que é uma coisa muito atípica na China de acontecer uma discordância pública, né? Colocou o cargo à disposição, o prefeito, porque diz que os números, as informações. O que importa agora é que os números estão todos sendo atualizados, quase que de hora em hora, e a gente vê que eles estão fazendo um esforço, parece que tem notícias até de interromperem a saída de cidadãos, parece que teve alguma notícia nesse sentido. Enfim, eu acho que é difícil a gente apontar o dedo nessa hora agora, porque quando aparece um vírus novo, você não sabe, né? Se vocês lembrarem a questão de 10 dias atrás, antes do coronavírus, nós identificamos um arenavírus em São Paulo que não aparecia no Brasil há 20 anos, uma nova modalidade. Só que ele não tem transmissibilidade intensa, mas a gente notificou, fez todo o protocolo, comunicou a Organização Mundial de Saúde a partir do momento que nós identificamos. Ministro, bom dia. Larissa, da Rádio Itatiaia. Ministro, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas informou que está fazendo teste para 8 vírus na FUNED, e especificamente do coronavírus junto à Fiocruz. Eu queria saber se a gente pode dizer se existe um tempo para essa análise, qual o apoio que o Ministério está dando nesse sentido, né, de fazer os testes. E uma outra pergunta também é como que é feito o monitoramento dessas pessoas do círculo 1 da paciente, né? É só um monitoramento dos sintomas? Existe algum outro tipo de acompanhamento? Obrigada. Não, o monitoramento ele é clínico, ele é por telefone, ele é por WhatsApp, todo dia se liga, se entra em contato, faz visita daquelas pessoas que são marcadas. Se ela tiver qualquer elevação de temperatura, é orientado que ela tenha termômetro, enfim, qualquer coriza, qualquer sinal de infecção respiratória, é nesse sentido que é feito o monitoramento. E quanto ao suporte, o Ministério da Saúde ele trabalha com os seus laboratórios, a Fiocruz é do Ministério da Saúde e tem lá a nossa central muito forte para virologia,
Somos uma referência. Não existe ainda o chamado teste rápido, que é uma coisa que o mundo todo agora está em 3 linhas de pesquisa. Teste rápido para diagnóstico em massa, que a gente não tem desse vírus, vacina, que já começou uma corrida, e medicamento, que ainda não tem. E os epidemiologistas para responder melhor características do vírus no ser humano. O Ministério da Saúde, ele auxilia em todas essas captações, participa desses fóruns internacionais, participa de esforços. Nós vamos ter reunião essa semana com os nossos principais centros de pesquisa. Por exemplo, você pega o Butantan, ele tem uma expertise muito forte em produção de vacina para gripe, né? Esse ano nós devemos iniciar nossa campanha no mês de março, com um número muito grande de vacinas, com mais de 70 milhões de doses, para os vírus que nos são comum aqui. Então, é claro que a gente coloca o Butantan dentro do esforço mundial de produção, porque você imagina, se o mundo todo quer uma vacina, você vai precisar de todos os laboratórios que tenham capacidade tecnológica de produzir. Se a gente já tem um que já faz, é claro que nós vamos chamá-lo e falar assim, olha, nós vamos deixar vocês alinhados nesse esforço internacional, com o CDC em Atlanta, com Londres, com Pasteur, enfim, com o mundo. E outros laboratórios nossos, como Tecpar, como Adolfo Lutz, como FUNED, Fiocruz, esses nós vamos chamar para ver, olha, temos que fazer uma linha de teste rápido. Também vamos fazer o nosso esforço. Isso tudo o Ministério da Saúde aporta recursos para que dentro desses locais a gente possa criar o melhor ambiente possível de pesquisa. E quanto ao tempo do metagenômica, você tem que ter o polímero. A gente acha que até sexta-feira esse caso vai estar esclarecido. Bom dia, ministro. Raquel Porto Alegre, da Globo News. Hoje cedo, o presidente, quando chegou ao Alvorada, disse que procuraria o senhor ainda hoje pela manhã. Já falei com o presidente. O que ele pediu para o senhor? Qual foi a orientação do presidente em relação ao controle do coronavírus, né? Enfim, ao monitoramento por parte do Ministério da Saúde? E também, a gente recebeu uma nota do Palácio do Itamaraty em relação à família brasileira que está na China, e o Ministério tem mais alguma informação sobre essa família? Quantas pessoas são? Na China? Na China. Filipinas, perdão, Filipinas. Isso. Pensei que era outro. Não, Filipinas. Isso. Quantas pessoas são? Qual está sendo a relação de troca de informações? Quando você tem uma situação como essa, a gente não recomenda que a pessoa tenha que ficar onde ela está para se fazer o esclarecimento de qual é o tipo de doença e fazer o tratamento. Então, não é orientado remoção, mesmo porque você não tem um tratamento específico ainda definido para essa doença, para essa infecção por esse vírus. Então, que primeiro se esclareça o caso para depois se fazer qualquer tipo de mobilização. Mas é uma situação de atipia, né, que a gente fica com atenção acompanhando o caso dessa família brasileira, mas que me parece que está sendo bem monitorada e está sendo bem conduzido. É um casal com um filho, né? E o que o presidente falou para o senhor hoje pela manhã? Eu coloquei o presidente a par dessa mudança da orientação da Organização Mundial da Saúde. Eu estava em Davos semana passada, quando o presidente da Organização Mundial da Saúde, Tedros, saiu de Davos para ir a Genebra. Eu estava chegando de Genebra, eu estava reunido com o adjunto da Mundial da Saúde, sabendo para e passo a análise desse caso, de como eles estavam classificando. Então, quando eles ficaram naquela situação de quase que uma divisão de opiniões e prevaleceu esse método de falar é uma emergência na China, mas não é uma emergência global, a gente sabia que aquilo, de alguma maneira, ia mexer com os números da China, e a gente já começou aqui no Brasil a se preparar, até que ontem eles colocaram a China como um todo, e agora, conforme for a movimentação global, é que a gente vai ver. O presidente solicitou-me que mantenha principalmente a população bem informada, com os números muito transparentes, muito claros, e que a gente mantenha o nosso sistema de saúde, prepare o nosso sistema de saúde da maneira mais eficaz possível para enfrentar um quadro que ainda não está devidamente claro em termos de potencial de epidemia e potencial de dano. Nós ainda precisamos de mais elementos.
Ministro, eu queria saber o seguinte, na coletiva passada foi informado que com a criação do COI, ele estava sendo criado em nível 1, porque não havia casos suspeitos e visava a preparação da rede. Eu queria saber se com esse registro de um caso suspeito que está sendo investigado, se isso muda o nível de alerta do COI, do Comitê de Emergência. Isso muda. O Wanderson aqui, que está aqui ao meu lado, pode lhe dar os passo a passo, mas a gente muda por conta dessa nova classificação e é bom até que vocês saibam o passo a passo dessas mudanças. Elas são feitas de acordo com a circulação, comprovação. Se comprova, a gente vai para um nível de emergência, se não comprova, a gente fica num nível de perigo iminente, que é o nível que a gente está. Mas o Wanderson pode lhe dar aqui os níveis e em qual situação se mudam esses níveis. Por favor, Wanderson. Bom dia a todos, bom dia, ministro. Secretário Gabardo, presidente Williams do Conasems, Marcelo Felga. Esqueci de apresentar, porque nós sentamos aqui. Quem senta à mesa agora é o presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o Conasems, que fala em nome de todos os municípios e que tanto o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, e o Conasems estão trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde, né? Então, são 3 níveis de ativação do COI, que é o Centro de Operações de Emergência específico para o coronavírus. Essa é uma estratégia de resposta. Nós estávamos até ontem no nível 1, que é o nível de alerta, onde nós tínhamos casos acontecendo em outros países, né, com transmissão sustentada na China e alguns países com casos importados. Na medida em que nós identificamos o primeiro caso que se enquadrou na definição estabelecida pelo protocolo em alinhamento com a Organização Mundial da Saúde, nós estamos aqui agora entrando no nível 2, que é o nível de perigo iminente. Esta é uma classificação que está prevista na Lei 8080, está lá no artigo 15º da lei. E caso tenhamos, ou seja, alerta só sem caso suspeito, perigo iminente com caso suspeito no Brasil, e a partir do primeiro caso confirmado, nós declaramos emergência de saúde pública de importância nacional em alinhamento com a Organização Mundial da Saúde. Então, basicamente, são esses 3 níveis. Para cada nível, nós temos uma série de medidas que estão sendo tomadas. Como nós não temos caso até este momento confirmado, todo o sistema de saúde está se preparando e se adaptando os instrumentos, adaptando os protocolos clínicos, hospitalares, para poder atender às necessidades que são específicas desse vírus, mas aproveitando todo o legado que nós acumulamos ao longo de décadas em resposta a emergências. Tem alguma medida prática que passa a ser adotada uma vez que entra em nível 2? Tem algo, por exemplo, que a rede de saúde passa a fazer diferente ou alguma recomendação nova, inclusive para portos e aeroportos? Veja bem, nessa fase, Natália, nós estamos... O maior vetor, maior valência nossa agora é vigilância. O que muda é o grau de vigilância nessa fase. Então, a nossa vigilância de portos, aeroportos, orientação... triagem de pacientes, o uso de determinados equipamentos de proteção, como máscara N95 para algumas situações, eles mudam, mas o nosso foco principal nessa fase de perigo é a vigilância. A principal mudança é todo e qualquer paciente oriundo da China. E se nesses países onde você começa a ter casos, como você começou a notificar casos na Alemanha, caso na Singapura, Japão, enfim, ali na Península, na França, se eles começarem a ter transmissão sustentada e o número de casos desses países demonstrarem que o vírus tem sustentabilidade e um spinning, a gente aumenta na vigilância para esses países também. Então, a principal mudança que a gente tem agora é em relação a essa mudança do nível para toda a China e os portos e aeroportos, uma orientação maior para quando a pessoa estiver chegando de voos oriundos desse país, a gente possa fazer
uma orientação mais qualificada. Pois não. Só para complementação da fala do ministro, além da questão da China, o uso da máscara N95 é uma medida de precaução que a gente está adotando agora. Então, na coleta dos materiais biológicos para mandar para o laboratório, uso de máscara N95, óculos, gorro e luvas descartáveis, e também no manejo desse paciente suspeito no hospital. Então, as orientações de precaução de transmissão respiratória, elas acabam ficando um pouco mais intensificadas, uma vez que nós temos que proteger principalmente os profissionais de saúde, que é a primeira linha de frente do atendimento desses casos. Então, a mudança para perigo iminente, primeira questão é país de origem, China como um todo, não somente uma província. E a segunda é o uso da máscara N95. Então, esses dois pontos que o ministro já destacou aqui. E só para deixar claro, quando vocês falam em perigo iminente, é perigo iminente da doença aparecer no Brasil? É do perigo iminente de uma epidemia, de um surto, do que exatamente? Vamos deixar aqui algumas colocar. Essas terminologias, alerta, perigo iminente e emergência, elas são definidas, esses termos, não pelo staff, não pelo governo. Isso é o protocolo. Tá. Isso é a maneira como o protocolo orienta que seja feito. Então, o que a gente entende claramente você tem um mundo conectado, globalizado, com pessoas se movimentando. Nós estamos falando de um vírus que surge no centro do país mais populoso do mundo, que tem claramente um potencial muito grande pela sua enorme tropismo de negócios, de turismo. A China é um país hoje muito visitado, com muita movimentação de pessoas, e que a capacidade de se fazer o acompanhamento, o monitoramento, lá dentro da China, os números muitas vezes eles chegam muito grandes, porque as pessoas não estão muito acostumadas, habituadas com o tamanho dessa população. Essa cidade, Wuhan, ela me parece que é uma cidade mais de 10 milhões de habitantes. Né? Nós temos lá cidades de 4 milhões, 3 milhões, 1 milhão de habitantes, que para nós aqui são como Belo Horizonte, são Salvador, são cidades grandes. Para eles lá são cidades quase que médias para pequena. Então os números todos na China são todos muito grandes, eles são muito concentrados, eles têm uma área de desertificação, então eles são muito concentrados, então os números tendem a ser sempre números exponenciais pelo tamanho exponencial que é a China. Vamos ver como é que esse vírus ele vai se comportar em países onde não tem o mesmo adensamento populacional, em países onde você não tem essa proximidade quase que tão absoluta. Vamos ver como é que isso vai se comportar, como é que o vírus vai se comportar, como é que os epidemiologistas vão ler. Então, nessa fase, para nós, é um olho dentro do país, com muita atenção para se identificar a entrada do vírus, se está circulando no território nacional ou não, e um olho muito presente em informações que sejam técnicas, científicas sobre o comportamento do vírus. Por exemplo, foi dito que o vírus tem um período de incubação de 1 a 14 dias. Depois foi dito que, a pessoa transmite o vírus mesmo sem ter sintomas. Então, essas informações elas estão vindo fragmentadas. Chegará o momento em que todas essas informações serão devidamente condensadas e nós vamos conhecer melhor o perfil desse vírus. Então, acho que nessa fase o que muda é o esforço de todos os centros de pesquisa, de toda a comunidade científica, no intuito de aumentar as respostas. E nossa, no Brasil, de aumentar a vigilância dentro do território nacional e preparar para os cenários. Se for um vírus de alta transmissibilidade e alta letalidade, é o pior cenário. Então, o que é que vem por aí? Será que é de baixa transmissibilidade e alguma letalidade? Isso nós ainda não temos essas respostas para podermos dimensionar. Nós vamos dimensionando passo a passo a partir do momento que as informações vão chegando para a gente.
Mas, ministro, não ficou claro. O perigo iminente é da doença chegar? É de um surto, de uma epidemia? Perigo iminente é quando você... Claro essa avaliação de risco? Perigo iminente, quando você tem um vírus novo, uma situação, uma doença nova, infecciosa, onde você já tem a informação de que ela tem transmissão sustentada em outro país e que as pessoas desse país se movimentam com uma quantidade grande, no caso da China, e que você tem um perigo iminente desse vírus circular, estar presente no território nacional. Essa é a definição de perigo iminente. Assim como já não muda, o que muda é, nós precisamos estar extremamente atentos. Ministro, Flávio Alvarenga, da TV Globo. Voltando lá no começo da sua explicação, o senhor falou que foram 7 mil rumores, 127 casos avaliados e 10 notificados, e a gente tem um suspeito. Essas 127 pessoas passaram por exames de sangue ou só as 10 para excluir? E onde estão sendo feitos esses exames que anteriormente também é tudo na Fiocruz? Onde leva esse exame de sangue dessas pessoas? Veja bem, quando a gente tinha... Nós estávamos com o nosso... O que se encaixava para você determinar um caso como suspeito? Encaixava-se exatamente as orientações da Mundial de Saúde. Pacientes provenientes da província de Wuhan com sintoma. A pessoa esteve em Wuhan em novembro e agora está gripada. Não, você já está fora do período de incubação. Então, tudo isso, você sai o rumor, a pessoa fala, não, eu conheci uma pessoa que estava gripada, que foi para lá. Aí você vai atrás e fala assim, não, isso não se sustenta, isso é só típico dessa fase, né? O que é interessante é que essa central, que depois eu vou até organizar para vocês, se algum veículo quiser até conhecer como é que ela se faz, ela monitora e mapeia todas essas informações oficiais ou oficiosas, que a gente fica monitorando full time. Como é que está a situação na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, nas fronteiras do Brasil? Como é que isso está se dando com o Pacífico, já que o trânsito de mercadorias via Pacífico é intenso também? Então nós não somos uma ilha, nós estamos num mundo globalizado, as pessoas vão e vêm, mercadorias têm trânsito, e a gente precisa estar atento. Não é motivo nenhum nesse momento para a gente ter qualquer tipo de pânico, qualquer tipo de situação diferente dessa, mas cautelosos. Nós temos um sistema de vigilância robusto, reconhecidamente robusto, que já passou por esse tipo de situação por 3 momentos de muita intensidade. Nós passamos a SARS, nós passamos a H1N1, que era a influenza, de uma maneira... Zika, enfim, várias, de maneiras muito que o sistema nosso de saúde respondeu muito bem. Então agora nós estamos preparados para monitorar todo esse quadro e vamos sempre aguardar o que a ciência coloca. Não adianta a gente querer antecipar, mas então nós vamos ter que... A China suspendeu as aulas, a China fez feriado prolongado, proibiu gente de ir e vir. A realidade da China é uma. Como esse quadro vai se comportar em outros países, em outras sociedades, com outros sistemas biológicos, imunológicos, com outro tipo de adensamento e cultura, isso não está claro ainda. Acabaram os sintomas? Fizeram o exame, na verdade são os swabs, que a gente coleta o material da secreção nasal, da orofaringe e procura. Algumas, por exemplo, confirmaram, como era aquele do Rio de Janeiro, de Niterói, que é rinovírus, que era o vírus do resfriado comum. Então, quando você confirma que é resfriado comum, ele já está ali, você já descarta. Ministro, bom dia. Renata Varandas, da Record. 2 perguntas. Essa paciente de Minas, considerada suspeita, a gente tem mais ou menos uma data para a gente saber quando que sai esse resultado para vocês fecharem, de fato, o diagnóstico? E uma outra pergunta. Há algum plano, alguma expectativa para que vocês retirem os brasileiros que estão na China? Não. Nós não temos nenhum plano de retirada de brasileiros na China.
Eu acho que nesse momento o que a gente orienta é que em todas essas localidades o eventual tratamento ele é igual, não tem algo no Brasil ou na China que possa ser decisivo para esse processo. E quanto a paciente, ela está muito bem de saúde, ela está estável, toda a família está ótima, está tudo bem. A gente está monitorando e a gente espera, porque como é metagenômica, o que é metagenômica? Você pega o vírus e olha todas aquelas letrinhas que compõem o gene do vírus. E aí você joga numa plataforma para ver se ela dá match, se ela se encaixa com o padrão que foi definido lá desse vírus. Essa metagenômica, esse padrão de como fazer o match, a gente acredita que até sexta-feira dessa semana a gente já deva ter, para ver se a gente consegue jogar na plataforma e ver se ela dá o match do gene do vírus. Ministro, boa tarde, bom dia. Quem fala é o César Feitosa, sou do repórter do O Antagonista. Eu gostaria de saber se vocês têm algum balanço de quantas pessoas vieram de Wuhan para o Brasil e da China para o Brasil nesse último mês e qual que é o trabalho específico que tem sido feito com essas pessoas. No caso assim, específico de Wuhan, a informação é menor. Mas da China, estima-se que sejam em torno de 250 pessoas dia. Não temos voo direto. Então você vê que isso é quase uma PG, quase uma progressão geométrica, porque você vem uma pessoa vindo da França, mas que encontra o avião do outro que está vindo da China, você permanece dentro daquele avião por 12 horas, às vezes sentado ao lado, então as progressões são todas, por isso a dificuldade imensa do mundo em fazer contenção e identificar, nesse momento, é como uma agulha no palheiro. Então a gente vai muito por orientação de sintomatologia. Essa informação de que o vírus pode se transmitir antes de ter sintoma, ela diminui muito a importância daquelas câmaras térmicas, onde você tenta ver quem está com febre dentro de um aeroporto para fazer essa abordagem, porque se ele transmite antes do sintoma, a escala é muito grande. A gente tem procurado fazer o máximo de informação, as pessoas que estão vindo, muitas vezes, como são pessoas de poder aquisitivo maior, que estão fazendo ou turismo ou negócios na China, elas acabam que elas estão procurando mais os hospitais privados. Então a gente tem um trabalho com os hospitais privados brasileiros de notificação. O Ministério da Saúde foi notificado sobre esse caso suspeito, assim, just in time. A gente estava monitorando isso desde o início, o protocolo foi certinho, a coleta foi certa, o direcionamento foi certo. Ela está num hospital de alta organização para essa parte de residência, de infectologia, temos infectologistas, em que isso daí a gente acredita que tudo tem colaborado, coisas têm funcionado relativamente bem até o momento. Ok, então só para terminar, quantas pessoas vocês têm acompanhado hoje? Tem essa suspeita, mas vocês têm acompanhado quantas pessoas hoje? Olha, do que a gente só está considerando suspeito aqueles pacientes até ontem que vinham daquela região e que tinham naquele período de incubação, ou seja, de 14 dias, dentro daquele protocolo direitinho e que estavam com sintomas e que procuraram a unidade. Você não tem como falar assim, pelo simples fato da pessoa ter vindo da China, eu vou agora monitorá-la de qualquer maneira. Não é assim que funciona. A gente está monitorando aqueles casos suspeitos. O que muda agora, a gente vai monitorar mais casos suspeitos, porque nós estávamos, de acordo com o protocolo da Organização Mundial de Saúde, na província de Wuhan. Agora não, agora nós fomos para toda a China, não importa em que local da China. Mesmo que nas outras províncias a gente só tenha um caso relatado, 2 casos relatados, são poucos. Mas aumentamos porque é um país de muita população. E vale de hoje para frente. Então a gente aumenta agora, muito provavelmente vai haver uma sensação de que a gente vai aumentar o número de casos suspeitos, porque nós estamos aumentando o tamanho do território. Mas somente os casos sintomáticos. Bom dia, ministro. Levi Guimarães, da Jovem Pan. Nós tivemos aí nas últimas horas confirmações de transmissão do coronavírus
fora da China. Teve uma confirmação na Alemanha, né? Primeira transmissão doméstica em solo europeu. Teve uma também no Japão. Esse fato para vocês muda alguma coisa? Viajantes que venham desses países também podem eventualmente receber também uma atenção diferente? O que muda? O que muda é que vão surgindo mais e mais informações científicas. Então, quando a gente tem as primeiras informações oficiosas, a gente está em alerta máximo. Mas aí vem a parte científica. Cada vez nós vamos ter mais informações. Será que esse vírus é um vírus que se transmite por aerosol? Ou seja, um espirro, ele já está aqui, ou é por gotícula? É diferente. Será que esse vírus ele pega mais trato superior e por isso ele tem um comportamento assim na Alemanha, diferente do da China? Essas informações elas vão consolidando. Chega uma hora que a gente tem um número suficiente. Por enquanto, é um caso aqui, um caso aqui. Na hora que a gente tiver essa informação mais consolidada, aí pode ser que a gente mude alguma coisa no protocolo. No momento, as informações que a gente tem são essas que estão embasando as medidas de acordo com tudo aquilo que a gente pode fazer de científico e técnico nesse momento. Então, num primeiro momento, em termos práticos, com relação a viajantes desses países, não vai ter nenhum procedimento diferente? Não, a não ser que o que tem de diferença é aquilo que eu já expliquei. A qualquer local da China. Vamos supor que na Alemanha ou no Japão, vamos supor que lá tenha transmissão sustentável oral e que eles comecem 2 casos, 20 casos, 60 casos, 100 casos, 200 casos, a gente passa a considerar esse país também um país de alta transmissibilidade. Então você vai aumentando o seu escopo. Por enquanto, o que a gente está vendo, e é muito cedo para a gente dizer isso, mas o tempo de transmissibilidade dele dentro dos países que notificaram, a gente não está vendo essa coisa assim exponencial muito rápida. Então a gente está monitorando, né, full time e vendo aqui no Brasil, que é um país que tem a maior população da América do Sul, nós somos 215 milhões de pessoas, nós temos o nosso maior parceiro comercial é a China, ou seja, nós temos trânsito de empresários, de pessoas, de mercadorias, navios, enfim, intenso. Então a gente tem uma probabilidade de ter casos no Brasil, como tem os países que têm grande relação com a China. Hoje Hong Kong resolveu interromper o trem, não vai mais fazer o trem de velocidade, está interrompendo a saída e entrada de pessoas. Quer dizer, é um momento de, quando você tem baixa definição, mas alta probabilidade de você ter o máximo de alerta. Pois não. Oi, ministro Rafael de Conto, do Valor Econômico. Eu não entendi. O senhor disse que não tem informações precisas sobre se o vírus é transmitido antes do sintoma, depois do sintoma, se é oral, se não é oral, mas o senhor disse que está descartado de pronto, aí não precisa fazer nem exame clínico, de uma pessoa que foi para a China em novembro e agora está gripada. Se você não tem certeza sobre o vírus da transmissão... Não é tão assim, não é... Eu sei que para vocês da parte de economia, para vocês 2 mais 2 tem que ser 4, né? Tem que ser, para a gente da saúde 2 mais 2 a gente tem uma variável de ser humano para ser humano, de país para país. Nesse caso agora, o que a gente tem de informação que a gente está trabalhando? Ora, o período de incubação, a China informa que é de 1 a 14 dias. Então, se você foi à China em novembro, dezembro, e agora está resfriado, a gente não trabalha aqui, olha, excepcionalmente aqui tem um paciente cujo período de incubação é 60 dias. A gente já descarta pela evidência científica que a gente tem e que nos autoriza a descartar. É mais nesse sentido que a gente está seguindo o protocolo com as evidências científicas que nós temos. Agora, faltam mais evidências para a gente e mais respostas que toda a população quer saber, todo mundo quer saber, o mundo científico quer saber, e hoje está todo mundo trabalhando mais respostas para que a gente possa tomar determinadas decisões que a gente pode tomar, mas de uma maneira mais amparada pela ciência. Parte do conhecimento da SARS 2012. Outra dúvida, ministro. Eu não entendi exatamente quais procedimentos estão sendo feitos com quem está vindo da China.
Vocês estão fazendo uma triagem perguntando para o cara, você está doente, você tem algum sintoma? Só está deixando passar e se a pessoa depois se queixa, vocês vão atrás? Está se entregando um papelzinho na mão da pessoa falando, olha, esses são os cuidados que você tem que ter. O que está sendo feito exatamente? Aqui está o coordenador de portos e aeroportos da Anvisa, que ele pode te responder isso de uma maneira mais apropriada. Bom dia para todos. Obrigado pela participação. Bem, a gente está aumentando e intensificando todas as ações no nível de portos e aeroportos, né? À medida que vai avançando e que a gente vai tendo mais informação, a gente vai informando esse viajante com relação a um speech, né, onde a gente coloca lá a definição de caso e as medidas de prevenção que esse viajante deve ter ao chegar no país. E as informações também, caso ele apresente essas informações, que eles devem procurar um serviço de referência, né, um serviço de referência no local, no município, e informar que ele esteve na China. Né? Então, quer dizer, isso a gente tem feito nessas orientações. A gente estava fazendo, a princípio, em poucas aeronaves. Agora a gente está mapeando todas as aeronaves que realmente podem ter casos de viajantes da China. Então, basicamente, todas as aeronaves, por exemplo, que vêm da Europa, por exemplo, geralmente, ou da Ásia, tem passageiro que vem da China, né? Não só numa determinada companhia. Nós não temos voos direto da China para o Brasil, né? O voo mais próximo que tem é um voo que faz uma escala em Madrid, né? Que a gente tem acompanhado mais intensamente esse voo. Mas agora a gente está abrindo para todos os voos e passando esse speech, além dos áudios sonoros, também nos aeroportos, também, com as informações em português, espanhol, inglês e mandarim. Gabardo quer acrescentar uma informação. Em relação aos voos internacionais, nós estamos preparando material impresso para ser distribuído em parceria com a Anvisa para todos os passageiros que chegam nesses voos, com as informações sobre como é que eles devem proceder, caso apresentem algum sintoma, para onde telefonar, enfim, dando todas as informações necessárias para as pessoas que chegam nos voos internacionais. Eu posso... Pois não. Uma coisa que é importante também, que todos os pontos de entrada no Brasil, de portos e aeroportos, todos eles têm um plano de contingência. E esse plano de contingência, ele contempla todos os órgãos que estão envolvidos no aeroporto. Não somente a Anvisa, mas outros órgãos também, como Polícia Federal, Receita Federal. Todos os órgãos também trabalham conjuntamente, né, com a Anvisa, a administração portuária, o serviço médico do aeroporto. Então, todos eles são orientados e a gente está capacitando, intensificando todas as ações e passando essas informações diárias para esses planos de contingência que estão se atualizando a cada dia. Lembrar que coronavírus, SARS, já foi um episódio. O outro de 2014, como chamava? Coronavírus do Oriente Médio. Coronavírus do Oriente Médio. Já foi. Então, coronavírus, nesse intervalo e depois a influenza, nós temos aí nos últimos 18 anos, né? Três episódios como esse, e que nos permitem fazer muitas analogias aos coronavírus anteriores, que nos permitem muito material. O plano é muito bem feito. A gente vai simplesmente fazer a atualização geral, chamada geral, recontagem geral. Por exemplo, vamos saber com a China de quantos pacientes têm essa viremia, essa infecção por esse vírus, quantos que eles, nesse intervalo de tempo, quantos precisaram de respiradores, por exemplo. Como que está a nossa capacidade instalada em relação a respiradores? Então, tendo uma situação como essa, passa o Ministério da Saúde, junto com os estados e municípios, a desenhar cenários. Vamos supor que a gente tenha que fazer uma licitação para alugar equipamentos como os respiradores, deixar pronto. Tudo isso vai sendo feito de acordo com os números da epidemiologia da situação em tela. Claro. Só uma pergunta, ministro. Uma vez que a gente ainda não sabe essa questão da transmissão, ainda não sabe detalhes, e que alguns estudos têm apontado que algumas pessoas podem não apresentar sintomas, mas possivelmente transmitir, queria saber quais são as recomendações do Ministério da Saúde à população. Bom, a primeira, que é a de sempre em termos de todas essas epidemias, lavar as mãos repetidas vezes durante o dia,
evitar espirrar, tossir sem proteger a pessoa que está à sua frente, que são as medidas de prevenção e controle. Água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, um desinfetante para as mãos à base de álcool. Evitar tocar nos olhos, nariz, boca com as mãos não lavadas. Evitar contato próximo com pessoas doentes. A pessoa está com sintomatologia de gripe, com o nariz escorrendo, tossindo. Evitar ficar em casa quando estiver doente, quer dizer, não levar, não circular, não expor as pessoas, cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço e papel e jogar no lixo, e limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência. São mais aquelas orientações típicas que você faz nas situações de vírus, né? Que é, no caso, uma gripe. Okay. E isso muda também o fato de não ter essa informação ainda. Não consta aqui na questão de caso suspeito, mas muda alguma coisa em termos de oferta de exame, de decisão de quando que deve se aplicar exames, por exemplo, na rede de saúde? Não, os exames, aquilo que eu falei no início, nós não temos um teste rápido, que você faz um teste para detecção. O teste que nós temos, que é a metagenômica, ele serve para você determinar, olha, temos vírus ativo e circulante nesse país. Para isso é que serve o metagenômico. A recomendação da Mundial da Saúde é que se faça 100 testes. Vamos supor, você tem 100 testes positivos, você já está demonstrado que você tem o vírus. Aí você não fica fazendo metagenômica para milhares de pessoas que terão resfriados comuns, que terão gripes comuns. Até que você tenha um chamado teste rápido, porque a metagenômica ela é um teste mais lento. Então você tem que fazer o tratamento sintomático, que são os tratamentos clássicos: hidratar, tomar uma medicação para febre, para mal-estar, ficar em repouso, evitar aglomeração, evitar que outras pessoas da família fiquem muito próximas, enfim, aquelas orientações típicas da gripe e do resfriado. E só mais uma dúvida, com essa mudança na definição de caso suspeito, só não ficou claro isso, se aqueles casos que antes chegaram a ser notificados pela Secretaria de Saúde passam a ser considerados. Vocês têm informação nenhuma? Alguns que passaram exames descartaram essa? O senhor comentou, só queria só mais algum detalhe desses casos. Banderson, por favor. Olha, todos esses casos continuaram sendo acompanhados pelas equipes locais. Nós tivemos uma atenção especial, mesmo não sendo casos suspeitos, porque nós estamos investigando síndrome respiratória. Então, tem todo um protocolo que já é praxe de se fazer. Você perguntou da questão dos exames. Também ajuda na confirmação de um caso o descarte para aquilo que se conhece. Então, nós realizamos testes para influenza, para outros vírus respiratórios. Isso já é parte do Sistema Único de Saúde. Os laboratórios centrais estão abastecidos com esses testes. E isso tudo ajuda até mesmo para descartar antecipadamente e não ficar esperando o teste específico para fazer alguma providência. Então, o protocolo está sendo seguido, como o ministro mencionou, usando como experiência um legado e uma experiência do Sistema Único de Saúde que é robusta. Então, temos testes para influenza, para outros vírus respiratórios. O Brasil é o único país do hemisfério sul com uma fábrica de vacina para influenza, então nós ajudamos a OMS para fazer a composição da vacina do hemisfério sul, ou seja, nós fornecemos informações e neste processo nós monitoramos todos os vírus respiratórios, então tem um monitoramento rotineiro que a gente chama de vigilância sentinela de síndrome gripal, onde a gente avalia as mutações que também ocorrem nos vírus influenza, H1N1, rinovírus, essas mutações, os vírus estão se adaptando diariamente, né? Eles estão passando por modificações. Então, basicamente, são esses exames, não é somente o exame da metagenômica, o PCR, também temos exames específicos para outros vírus respiratórios. Então, nós estamos fazendo um painel de exames para confirmar e ter a certeza mesmo que é aquele vírus que a gente está investigando. Só uma dúvida em relação a essa paciente de Belo Horizonte, que é a suspeita. O voo dela foi direto, não foi direto? E se provavelmente não deve ter sido, houve algum monitoramento no Rio ou em São Paulo?
Provavelmente ela passou por Guarulhos ou por Santos Dumont. Santos Dumont, não, desculpa. A Anvisa pode te responder melhor. Uhum. Não foi um voo direto, né? Foi um voo que fez uma escala em Paris, né? E a gente agora está fazendo o levantamento agora da listagem dos contatos desse caso, né? Das pessoas que tiveram nesse voo, os contatos próximos do voo, para poder fazer a investigação. Mas daí o dela foi Paris, ela parou em São Paulo, Rio, ou tem Paris, Belo Horizonte? Não, ela foi Paris, Rio, Belo Horizonte, né? E ela... Desculpa, só para não anotar o nome errado, nível 1 é alerta, nível 2, perigo iminente, e o nível 3? Emergência em saúde pública. Quando você tem um vírus novo de alta transmissibilidade, com letalidade, circulando no território nacional, você coloca na categoria emergência de saúde pública. O suspeito já coloca no perigo iminente. Isso. Tá, ótimo, obrigada. Quando a gente reconhece, essa pessoa tem todas as características de que é um caso suspeito. Então, nesse protocolo que a gente vem usando, essa é a paciente que hoje está em caso suspeito. E quem vai elucidar vai ser exatamente o SWAB e a metagenômica, o estudo... O que é SWAB, ministro? Desculpa. Você tem um cotonete muito grande que você vai lá no fundo da boca, passa, coleta aquela secreção, coloca dentro de um recipiente apropriado, transporta aquilo num padrão apropriado, leva para o laboratório, isola aquele vírus e compara aquele vírus com o match. Entendi. Do que se tem de vírus no mundo. A genômica desse vírus chinês já está disposta na plataforma. Então agora a gente mapeia e faz o match, que é basicamente para a gente usar como saúde pública mesmo. Quanto tempo deve levar, então, para a gente saber dessa paciente de Belo Horizonte? Então, a gente está trabalhando aí eu acho que até sexta-feira, até o final de semana, a gente já deve estar, mas eu não gosto muito de pôr prazo nas coisas, não. Porque senão vocês chegam sexta-feira e falam, não, então, mas a gente vai trabalhar, pode ser que saia na quinta, pode ser que saia na sexta, a gente vai trabalhar para tê-lo e aquilo que nós dissemos. Eu orientei, hoje vai ser... o boletim epidemiológico, que é onde a gente retrata tudo isso que a gente está falando de uma maneira muito, muito organizada do ponto de vista de saúde pública, que é a documentação oficial. Os boletins, eles doravante, eles serão feitos não só por semana, ele pode ser feito num dia, ele pode ser feito 2 num dia, 3 num dia, mais notas técnicas, tudo que ocorrer, tudo que for, vocês podem acessar a página do próprio Ministério da Saúde, a página lá da Vigilância em Saúde, e quantas vezes for necessário, a gente está à disposição para fazer os esclarecimentos que a população precisa e que vocês precisam para bem informar. Tá, ministro, eu queria só tirar uma dúvida, mais ou menos nessa mesma linha aí. Então, assim, a pessoa que é suspeita, que tem uma suspeita, enfim, desses 9 casos que vocês descartaram, por exemplo, essas pessoas passaram, então, por exames de secreção, exames de sangue, vocês compararam com os vírus que já se conhecem. Às vezes você chega e fala assim, é um vírus do resfriado comum, é um rinovírus. Aí se você já confirmou, tá lá, a viremia presente lá, eu já sei que é lembrar que tem milhares de vírus. Então, e aí não se identifica com nenhum já conhecido. Aí se faz o metagenoma, para saber, né, se é aquele ou se pode ser até uma falha de coleta de material, deteriorização. Tá, e uma outra dúvida também é a seguinte. A pessoa tá lá com tosse, dificuldade de respirar, febre, e ela esteve na China agora em dezembro. De quando para cá... 14 dias. São 14 dias. Nos últimos 14 dias ela tem que ter estado lá. Isso. A partir do início do sintoma, que é o período de incubação. Tá. Então é sempre a secreção e o sangue ou pode ser só a secreção? Secreção. É onde você capta o vírus. Né? Só para um esclarecimento geral, a gente está indo para as últimas 2 perguntas, mas lógico deixar à disposição a assessoria de imprensa, os técnicos do Ministério para outras perguntas que vierem depois dessas 2 últimas. Só para fazer uma correção, é Guarulhos, tá? Porque o voo passou em São Guarulhos, tá? Só para fazer a correção. Bom dia, ministro, secretários. Gabriel do Globo. Algumas questões. Quais são os laboratórios e os hospitais de referência no Brasil e também no Rio, por causa do Carnaval?
os senhores falaram também de circulação sustentada, né? Eu queria saber o que é exatamente. E num outro ponto, sobre a política de evitar a gravidez precoce, se o Ministério concorda com a abstinência sexual e como isso pode ser feito. Obrigado. Hoje nós vamos falar aqui de coronavírus. O Wanderson agora vai lhe responder aqui. O Sistema Único de Saúde dispõe de laboratórios centrais em todos os estados do Brasil. Esses laboratórios estão capacitados e orientados como de todo o procedimento de materiais biológicos recebidos seja desta situação específica ou de qualquer suspeita de síndrome respiratória. E dentro desta cadeia nós temos alguns laboratórios que atuam como laboratórios de referência regional. Então, o Instituto Evandro Chagas, por exemplo, e Fundação Ezequiel Dias, em Minas Gerais, e alguns laboratórios que atuam como referência nacional para alguns temas específicos. No caso específico de vigilância de vírus respiratórios, o Laboratório de Referência Nacional, quem dá a palavra final desse processo, é o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Então, lá tem todo o equipamento e a padronização, porque você tem alguns laboratórios privados que podem ter falha no teste, você tem que checar. Então, a gente recebe a notificação, mesmo ele podendo ser confirmado por um laboratório central. Nessas situações que nós não conhecemos direito, os testes não estão tão bem padronizados, estão sendo montados, ele precisa ser validado pelo Laboratório de Referência Nacional, que é com a doutora Marilda Siqueira, lá no Fundação Oswaldo Cruz. Bom dia, ministro. Gabriela, aqui da Rádio CBN. Eu só queria tirar uma dúvida. O senhor desaconselhou viagens à China exatamente por conta dessa situação. Aí surgem várias perguntas de pessoas que já têm viagens programadas, mesmo que seja para 3, 4 meses depois. De qualquer forma, para essas pessoas... Nós estamos desaconselhando, nós não estamos proibindo, mas nós estamos desaconselhando. Façam viagens somente se for estritamente necessário. Você não sabe qual é a característica desse... como a gente está dizendo, a gente sabe que é um vírus novo. O equilíbrio desse vírus com o organismo das pessoas não está bem esclarecido. Ele guarda letalidade. Então, não é recomendável que a pessoa se exponha a uma situação dessa e depois retorne ao Brasil e exponha mais pessoas. Então a gente recomenda que, não sendo estritamente necessário, a gente recomenda que não se façam viagens que não sejam absolutamente necessárias para esse país, até que o quadro todo esteja bem definido. Em breve a ciência vai dar as respostas necessárias, nós vamos ter um teste rápido, em breve nós vamos ter uma vacina e nós vamos superar, como já superamos, obstáculos talvez muito maiores. Não esquecer que nós temos uma história no campo das vacinas, mesmo com todos os movimentos anti-vacinas, mas num momento como esse, a sociedade científica, a comunidade científica do mundo inteiro trabalha hoje em torno de uma vacina que é uma das grandes armas da humanidade para controlar as grandes epidemias que já houveram, como aqui no Brasil, febre espanhola, febre asiática, numa época que não se falava nada de qual era o vírus, simplesmente as pessoas eram acometidas, morreram aos milhares, até que a ciência conseguisse construir essa ferramenta tão precisa e que mais protege no caso de uma situação como essa, que é uma vacina. Tá bom, gente? Muito obrigado. Pois não... Era bom esclarecer que nós estamos também monitorando a situação em Minas Gerais, das enchentes, e atuando. A imprensa tem falado que a gente não está... não, mas aqui hoje é coronavírus. O Wanderson, como todo bom mineiro, fala que nós estamos monitorando as enchentes em Minas Gerais. Então, hoje aqui é coronavírus, mas como ele é mineiro, fica aqui a nossa solidariedade. A gente está monitorando, está vacinando. Lá tem difteria, vacina para tétano, remessa de medicamentos, insumos, e estamos em contato permanente com as secretarias municipais e estaduais de saúde. Muito obrigado a todos vocês.
Não, no Brasil ainda não. O que a gente tem no Brasil é uma grande capacidade de produzir vacinas, mas ainda não temos ainda uma específica para coronavírus. Mas com certeza o Brasil vai ser parte da solução da produção de vacinas para essa e outras doenças.